O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala a respeito da oração e da bondade de Deus. Deus é bom. E nunca será demais reconhecer essa verdade que deve trazer paz ao nosso coração. A primeira leitura de hoje, retirada do livro de Esther, apresenta a oração de Esther, uma oração na angústia. E o contexto é o seguinte: Esther era judia, só que isso não era sabido por ninguém, ninguém sabia que Esther era judia. E o primeiro-ministro, um alto funcionário do rei Assuero, tinha conseguido a permissão de levar à morte todos os judeus. Amã, esse primeiro-ministro, ele se indispôs com Mardoqueu, um judeu que era tio de Esther, porque Mardoqueu não adorava o rei, o servia, era um bom servo, mas não o adorava, porque Assuero não era rei. E Amã, com ódio de Mardoqueu, conseguiu não só a morte de Mardoqueu, como de todos os judeus. Mardoqueu, então, recorre à sua sobrinha Esther, que era a rainha. Só que existia um costume de que a rainha nunca poderia ir ao rei sem antes ser requisitada. Ela não poderia ir à sala do trono se não fosse requisitada. Se isso o fizesse e o rei não lhe estendesse o trono como um sinal de agrado, ela seria decretada a morte. A morte seria decretada, inclusive, para a rainha. Então ela estava ali numa situação dificílima. Ela não tinha sido requisitada pelo rei, mas ela precisava ir ao rei para alcançar aquela graça da anulação daquele decreto. Pois bem, então o que é que a rainha Esther faz? Ela faz penitência. Ela se senta sobre cinzas, ela faz jejum, juntamente com as suas servas e Mardoqueu. Então existe todo um clima de oração e de intercessão por aquela situação tão necessária. E antes então dela ir ao rei Assuero, ela faz essa prece. Essa prece aqui, repito, que nasce da angústia. Sim, ela está profundamente angustiada, mas tem os requisitos necessários para toda a oração. É uma oração, meus santos, em que ela começa louvando Deus. Na terça-feira
Eu meditava sobre isso com vocês, de que é uma realidade às vezes pouco praticada por nós. Já começamos a oração pedindo e nos esquecemos de louvar a bondade de Deus, a paciência de Deus, a justiça de Deus. Senhor, Tu és tão bom comigo. A Tua misericórdia tem me acompanhado durante toda a minha vida. O Senhor é justo, Senhor. As dificuldades, as provações e as repreensões, os castigos que o Senhor me deu, foi por pura justiça. Mas mesmo assim o Senhor não me abandonou. Até quando o Senhor me castigava, até quando o Senhor me corrigia. A Sua bondade, a Tua bondade sempre esteve comigo. Como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é justo. Então nós nos esquecemos de louvar a Deus, de bendizer a Deus. Pois bem, Esther então, ela louva a Deus. Ela reconhece o seu nada. Ela não é nada. Ela não merece aquelas graças de que ela está pedindo. Às vezes nos colocamos diante de Deus quase como que batendo no balcão do céu. Cadê minha graça? Cadê minha graça? Estou precisando. Como se Deus tivesse a obrigação de nos conceder aquela graça. Esther louva a Deus, reconhece a sua pequenez, a sua indignidade e manifesta a sua fé na bondade de Deus. São requisitos necessários para a nossa oração. Pois bem, vamos aqui. A rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Isto é, quando o temor tomou conta do seu coração, ela soube a quem buscar. Ela buscou o Senhor. Às vezes estamos tão aperreados e procuramos soluções em todas as coisas e nos esquecemos de buscar o Senhor. Mas buscar o Senhor de verdade, numa oração verdadeira. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Tu és bendito. Tu és bendito, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda bênção. O Senhor é bom, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Tu és bendito. Tu és digno de todo louvor. O salmo de hoje diz isso, né? Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos. Os anjos que estão na presença de Deus, louvando a Deus. Então, o salmista começa o quê? Agradecendo a Deus e louvando a Deus. Então nós precisamos voltar a louvar a Deus, a agradecer a Deus, porque senão muitas vezes a nossa oração é um disfarce para a nossa ingratidão, que nós não reconhecemos tantas graças recebidas, mas queremos uma outra, e já nos esquecemos da de ontem, ou da de agora, já queremos uma outra. Os pais aqui presentes sabem e sofrem quando têm filhos ingratos que só recorrem e pedem, e pedem, e pedem e nunca reconhecem. E quando o pai não pode, quando a mãe não pode, nossa, é aquela reclamação. Isto é, um filho ingrato, uma filha ingrata. Pois bem, às vezes somos assim com Deus. O salmista começa agradecendo a Deus, louvando a Deus. Tu és bom, Senhor, porque mesmo se o Senhor não me der o que eu vou pedir, o Senhor continuará sendo bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então continua aqui Esther. Tu és bendito, vem em socorro, vem em meu socorro, porque estou só. Quem é ela? Ninguém.
Ela poderia se achar muita coisa, afinal de contas era rainha. Eu estou só. E não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesma me expus ao perigo. Ela reconhece também a sua pequenez. Estou só, não tenho ninguém. Tu és o meu único defensor. E eu mesma me expus ao perigo. Isto é, eu não sou digna. Quantas vezes nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mas nos colocamos diante de Deus sem sequer reconhecer a nossa indignidade de estar na sua presença. Mas quando isso fazemos, quando nós louvamos a Deus, quando nós reconhecemos o nosso nada, quando nós reconhecemos a nossa indignidade e quando nós manifestamos a nossa fé no seu amor e na sua bondade, Deus não resiste a uma oração assim. É uma oração irresistível, porque a pessoa se coloca no seu nada, sem merecimento nenhum, esperando tudo da misericórdia de Deus. E Deus gosta de conceder graças quando a pessoa reconhece que tudo recebe de Deus, que tudo recebe da bondade de Deus. Porque eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas até o fim todos os que te são caros. Ela reconhece que Deus faz. Está ali. A palavra mostra. Está lá nos livros dos meus antepassados. Nós podemos dizer o mesmo. Tanto na nossa vida, como nos livros dos nossos antepassados. Na palavra, na escritura. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus não abandona. Podemos ver na vida dos justos, dos santos. Esta oração nós podemos fazer com toda a confiança. Agora, pois, ajuda-me, a mim, que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade. Eu sou órfão, tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, de ti eu espero receber todas as coisas, por causa da tua bondade. Pois bem, quando nós então olhamos o Evangelho de hoje, nós vemos que esta mesma premissa está ali presente, a bondade de Deus. Jesus diz aqui: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Deus está dizendo que se nós o procurarmos, nós iremos encontrá-lo. Se nós pedirmos, nós iremos receber. E por causa da sua bondade, ele vai dizer aqui, versículo 9: quem de vós dá ao filho uma pedra, se ele pede pão? Ou uma cobra, se ele pede um peixe? Isto é, o Pai é bom. Se os vossos pais da terra, que são maus, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele é o nosso Pai, é porque Ele é bom. Quantas vezes, meus santos, infelizmente, as pessoas abandonam a oração quando se deparam com a sua maldade. Isto é, isso aqui é muito comum. Muito comum. Sei lá, é um caso hipotético, mas que se repete centenas de vezes. Você está no confessionário e você pergunta à pessoa, a pessoa veio, se confessou até pecados graves, e você pergunta: mas você tem rezado? Ah, não, padre, depois que eu cometi esses pecados, eu nem chego perto de Deus, eu não rezo.
Quer dizer, percebe o que é que está por trás? Isto é, quando eu rezo, é porque eu tenho méritos, é porque Deus, Ele me acolhe porque eu sou digno de ser acolhido. Mas, meu santinho, você deve sempre se aproximar de Deus quando está em estado de graça, porque Deus o manteve em estado de graça quando está em pecado, para que Deus o restitua à situação de graça. Restitua-lhe a graça. Nunca abandone a oração. Que ideia louca é essa de você achar, eu nem rezei. Imagine, depois desse pecado que eu fiz. Quer dizer, existe ali uma presunção escondida. Mas quando você sabe que Deus vai atender você, não porque você seja bom, mas porque Ele é bom. Ele é Pai. E Ele dá, como é que diz aqui o Evangelho? Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, pedir a Deus, com toda a confiança na sua bondade, porque Deus é bom. Claro que eu preciso me esforçar para corresponder com as graças de Deus, para que eu me torne bom, uma pessoa boa, para que eu me santifique, porque Deus quer que nós sejamos santos, e Deus nos concede a graça para isso. Mas mesmo que você esteja banhado em pecado, se aproxime de Deus, com toda a confiança na sua bondade, na bondade dEle, na misericórdia dEle. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E eu vou a Ele. Mas eu não mereço receber esta graça que eu estou pedindo. Mas Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Ele faz nascer o sol, hoje está sol, sobre os justos e os injustos. E faz cair a chuva, como a de ontem, sobre os justos e os injustos. E Ele quer que todos se salvem. Ele nos quer a todos nós no céu. Por isso nos concederá todas as graças que nos forem convenientes para a nossa salvação. Todas. Por isso, pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque qual é o pai se o filho pede um pão, vai dar pedra? Qual é o pai se o filho pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se os pais da terra que pecam dão coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Aí você diz assim, mas padre, mas eu já pedi coisas a Deus e Ele não me deu, padre. Eu já rezei e Deus não me concedeu. Meus irmãos, às vezes Deus não nos dá porque ainda não é o momento de receber. Às vezes Deus não nos dá porque ainda não desejamos aquilo que estamos pedindo com a boca. E às vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos, mas nos dá coisas melhores. Mas a oração é sempre atendida. O salmo de hoje é um versículo que eu gosto muito. Gosto muito. Diz assim, versículo 2: eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Deus sempre faz mais do que promete. Deus sempre dá mais do que aquilo que nós pedimos, mesmo quando nos dá o que pedimos. Isto é, você pede A, se você receber A, saiba, você recebeu A mais. E mais outras graças que você nem imagina. E quando você não recebe aquilo que você pediu, você recebe outras graças que você não pediu, mas que mais precisava. A palavra de Deus não mente. Diz aqui
Deus, o Pai que está nos céus, aquele Pai a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai na terça-feira, quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pois bem, o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, mesmo que não dê aquilo que você pediu. Tem aquele caso lá de Pedro e João, que iam entrar no templo e tinha lá um mendigo pedindo dinheiro. Pedro e João olham para ele e diz: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Ele recebeu mais do que havia pedido. Tem o caso daquele paralítico que é colocado diante de nosso Senhor. E o que é que ele estava querendo? Ele queria andar. Jesus olha para ele e diz: eu te perdoo os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Ele não tinha pedido aquilo. Ele pediu para andar, mas Jesus deu a ele muito mais. E quando depois lhe concedeu a cura, concedeu-lhe dizendo: para que os homens saibam, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta-te, anda, toma a tua cama e volta para casa. Mas Jesus concedeu mais. Então, meus santos, nós nunca saímos de mãos vazias diante de Deus. Se a nossa oração for como a de Esther, isto é, se nós louvarmos a Deus, reconhecermos a sua bondade, a sua misericórdia, a sua grandeza, se nós junto com os anjos louvarmos a Deus, se nós reconhecermos o nosso nada, a nossa indignidade, mas a nossa confiança na bondade de Deus, nós, independentemente das circunstâncias e condições em que nós nos encontrarmos, nós nunca sairemos de mãos vazias, porque o Pai que está nos céus dará coisas muito boas àqueles que lhe pedirem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.